Got it. Ok, boa noite, pessoal. Bem-vindos ao Grupo Sim, para mais uma palestra do dia de hoje. Meu nome é Alanis, eu vou apresentar o tema do Livro dos Espíritos hoje. A gente está finalizando o Livro dos Espíritos com a conclusão número 7. A gente já fez a apresentação, palestra sobre as conclusões anteriores, e mais para frente ainda vamos fazer as conclusões finais, que são a 8 e a 9, né? Temos 9 conclusões no Livro dos Espíritos. Mas antes da gente começar, vamos fazer uma oração, então vamos nos colocar em posição relaxada, vamos nos concentrar nesse momento, para que a gente possa se conectar, receber as inspirações da espiritualidade, agradecer mais uma vez por estarmos aqui, capazes de realizar esse trabalho, agradecer pela nossa saúde, pelo nosso trabalho, nossa família, nossa casa, nosso alimento, e por tudo que nos é dado em empréstimo nessa vida, para que possamos usar em prol da nossa evolução. Agradecemos também a espiritualidade que se faz presente, que nos intui nessa palestra, para que possamos aprender com o que será falado no dia de hoje e que possamos incorporar esses ensinamentos e transformá-los em ações no nosso dia a dia. Que assim seja. Bom, vamos lá, pessoal. Então, na palestra passada, eu também que fiz a palestra passada sobre as conclusões 5 e 6, né, do Livro dos Espíritos. Naquela palestra, eu tinha falado que o Livro dos Espíritos, ou melhor, o Espiritismo tem 3 períodos distintos. E Kardec, a gente vai ver claramente aqui hoje, aparentemente gostava bastante de colocar as coisas de uma forma, colocar uma tríade de coisas, né? 3 motivos, 3 razões, 3 tipos de pessoas. Então, aqueles 3 períodos distintos que eu falei da palestra passada eram a curiosidade, logo que você tem em contato com o Espiritismo, o raciocínio e a filosofia, que é quando você começa a entender as implicações desse espírito, dos ensinamentos e da doutrina espírita. E o terceiro, que é a aplicação, colocar em prática aquilo que a gente aprende com o Espiritismo. Naquela palestra também eu falei que o Espiritismo é uma ciência, e repetindo as palavras do Simão Pedro de Lima, né? Inclusive essa palestra aqui, eu posso atribuir muito dessa palestra a ele, que foi uma pessoa que eu fiz bastante benchmark, eu ouvi bastante as palestras dele. Então, eu falei que o Espiritismo é uma ciência com características filosóficas e consequências morais. Na palestra de hoje, e na conclusão número 7, Kardec começa dizendo que o Espiritismo se apresenta sob 3 aspectos diferentes. Ou seja, você pode ver o Espiritismo sob 3 aspectos diferentes. O primeiro aspecto é o aspecto das manifestações. Obviamente, muitas pessoas, diria, na minha opinião, a maioria das pessoas que despertam interesse pelo Espiritismo inicialmente, muito se dá pelas manifestações, pelas incorporações e todas as manifestações, todos os tipos de manifestações que ocorrem entre espíritos desencarnados e espíritos. O aspecto dos princípios e da filosofia que o Espiritismo traz. Então, além daquelas manifestações, se você olha com um olhar mais interessado e querendo entender um pouco mais sobre o que vem por trás daquelas manifestações, você aprende sobre os princípios e a filosofia espírita, que dela decorre. E o terceiro aspecto é o aspecto da aplicação desses princípios, que também é muito similar aos períodos que eu comentei antes. E aí Kardec diz, dessa forma se dá que os adeptos
adeptos do Espiritismo se apresentam também em 3 classes, e diz Kardec, ou melhor, 3 graus. E aí um pequeno parênteses, né? Quando você fala 3 classes, podem ser 3 classes distintas que não têm relação uma com a outra. Só que quando ele se corrige e coloca, ou melhor, 3 graus de adeptos, isso dá a impressão de uma progressão. Dos adeptos é daqueles que têm nas manifestações e se limitam a comprovar essas manifestações. A gente estava conversando aqui antes da coincidência, não existe coincidência, não existe acaso, né? Estava me falando que ele viu sobre um simpósio de cientistas que estão bastante interessados e demonstrando cientificamente a vida após a morte. O Rodrigo, se quiser, pode até comentar um pouquinho mais sobre esse aspecto no final da palestra, mas é uma coisa, isso talvez, é claro que eu não conhecendo esses cientistas, não posso opinar sobre eles, mas pode ser que eles sejam participantes do 1º grau, ou seja, eles querem provar cientificamente, porque, como dizia Kardec, mais de 160 anos atrás, para esse é uma ciência experimental. Nesse caso, o cientista. Depois, o 2º grau dos adeptos do Espiritismo são aqueles que percebem as consequências morais daquelas manifestações a que eles têm contato. Isso é legal, também a gente estava falando sobre isso agora há pouco. No início, quando ele teve contato, ou não, antes de ter contato, quando ele ouviu falar dessas manifestações espíritas, as mesas girantes que estavam ocorrendo lá ele não teve muito interesse. Ele achava que tinha charlatanismo, ele achava que tinha coisa errada. Na verdade, quando veio uma pessoa para ele com muito entusiasmo, ele não se interessou. Mas depois, quando ele conversou com outra pessoa que ele respeitava bastante e que falou sobre o Espiritismo para ele, de uma forma muito pouco entusiasmada, muito fria e serena, foi aí que ele falou. Então, ele se interessou nesse momento, inclusive quando a pessoa falou para ele sobre o Espiritismo com menos entusiasmo do que aquela primeira. E aí ele foi numa reunião na casa da senhora Planemaison, eu não sei francês, Rodrigo me corrija, Planemaison. E aí ele diz no livro dele, Obras Póstumas, o livro que foi compilado com escritas do Kardec após a sua morte, né, Obras Póstumas. Então ele dizia lá, né, foi aí que pela primeira vez presenciei o fenômeno das mesas que giravam, saltavam e corriam em condições tais que não deixavam lugar para qualquer dúvida. Assistia, então, a alguns ensaios muito imperfeitos de escrita mediúnica numa ardósia, com auxílio de uma cesta. E agora é a parte que eu quero colocar ênfase aqui. Minhas ideias estavam longe de precisar-se, mas havia ali um fato que necessariamente decorria de uma causa. Então, no primeiro contato que Kardec teve com o fenômeno das mesas girantes, ele ficou menos interessado com o fenômeno em si, mas o que ele pensou foi o seguinte: mas se tem esse efeito, se tem um efeito inteligente, deve existir uma causa inteligente. E aí ele diz: eu entrevia naquelas aparentes futilidades, muitas pessoas tratavam como futilidades. Então, a Kardec chamava aquilo de aparentes futilidades, que não eram futilidades porque tinham um profundo valor moral que estava por trás daquilo lá. No passatempo que faziam daqueles fenômenos, qualquer coisa de sério, como que a revelação de uma nova lei. Então, eu quis trazer essa parte aqui do livro Obras Póstumas, porque, para mim, quando eu li isso daqui, pareceu muito claro que o Kardec fazia, nesse momento da vida de Kardec, ele fazia parte do 2º grau
dos adeptos do Espiritismo. No primeiro contato que ele teve experiências morais que aqui eu poderia trazer. Que são, após você ter contato com as manifestações, após você entender que aquilo traz consequências morais, né, através da vida eterna, através da reencarnação, quando você descobre que você não morre, que o seu espírito permanece e que tudo que você faz hoje vai ecoar e vai também ter consequências na vida encarnada ou em algumas outras, em vidas futuras. Então, o terceiro grau é quando você passa a entender e praticar ou melhor, como diz Kardec, os que praticam ou se esforçam por praticar essa moral. E aí eu também queria fazer um pequeno parênteses aqui, né? Porque muitas vezes a gente toma contato com o Espiritismo e cada um de nós tem problemas, dificuldades, obstáculos que aparecem na nossa vida. E muitas vezes a gente se pega não fazendo exatamente aquilo que a gente, quando lê o Espiritismo, se propõe. Claro que a gente comete erro. Mas, no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec diz para a gente que a gente não precisa ser perfeito para se dizer espírita. Lá, no capítulo 17, ele define o que é o verdadeiro espírita. Ele diz assim: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas inclinações más. Somos perfeitos? Claro que não. Senão não estaríamos nem aqui. Mas o que a gente... O nosso mérito já se aparece, a gente já consegue o mérito por fazer o esforço em melhorar. É claro que é o esforço verdadeiro. A gente não vai ser aquela pessoa que erra sempre da mesma forma e aí fica justificando mesmo para si mesmo, né? Falando, estou tentando, mas na verdade não está fazendo nada de diferente. Quando Kardec diz que o verdadeiro espírito é aquele que faz esforços, são esforços verdadeiros e genuínos para domar suas inclinações más. Ou seja, o espiritismo, ele não tem o espírita praticante e o espírita não praticante, como em outras religiões, né? Em outras religiões, muitas religiões têm ritos, cultos, dogmas, títulos, hierarquia, são coisas que dão às pessoas títulos, rótulos, que fazem delas, eu não quero mencionar nenhuma religião, mas pertencentes àquela religião. No espiritismo, não existe culto, não existe rito, nem templo. Os adeptos não são, nenhum adepto é iniciado. Todo mundo está aprendendo. Todo mundo tem muita coisa para aprender. Todo mundo já aprendeu algumas coisas. Cada um no seu momento e cada um na sua velocidade. Não tem sacerdote, não tem hierarquia no espiritismo. Todos nós somos iguais, como Jesus queria, né? E disse. Então, no espiritismo, basta a gente estar disposto e fazer os esforços genuínos para domar as nossas más inclinações, para evoluir, para corrigir os nossos defeitos, para melhorar as nossas imperfeições. Dessa forma, a gente é um verdadeiro espírito. Então, eu falei dos 3 graus dos adeptos, né? Seja aquele que se interessa só pelas manifestações e por provar cientificamente, ou aquele que entendeu, mas não necessariamente está colocando em prática, ou no 3º grau, aqueles que já estão ativamente tentando se melhorar, tentando evoluir, fazendo seus esforços para melhorar. Diz Kardec que qualquer que seja o ponto de vista, em qualquer grau que você esteja, você está tendo benefício.
todos esses fenômenos, independente do primeiro grau ou terceiro grau, eles constituem uma ordem inteiramente nova de ideias. Claro, 160 anos atrás foi escrito isso. Mas para muitas pessoas, ainda hoje, as ideias espíritas são ideias completamente novas. E não tem como negar que essas ideias trazem uma modificação e uma transformação naquelas pessoas, seja no grau que for, seja aquela pessoa que só viu o fenômeno espírita e percebe que existe vida após a morte e não percebeu a implicação moral. Independente do grau daqueles adeptos, cada um deles vai ter um benefício por ter contato com a doutrina espírita. E falando sobre o espiritismo, né, não ser uma religião, a gente sabe que, como eu falei, não existe espírita não praticante. A gente não é obrigado a ir no centro espírita para ser espírita. A gente não é obrigado a tomar passe para ser espírita. Como diz o próprio Evangelho do Espiritismo, o Evangelho segundo o Espiritismo, melhor dizendo. O verdadeiro espírita se reconhece pelos esforços que ele emprega para domar as suas inclinações. Então, da mesma forma que existem os adeptos, é claro, no surgimento do espiritismo, o espiritismo sempre contou com adversários. Muitos adversários de todos os aspectos. Adversários que eram materialistas, que acreditavam que nada existia além dessa vida, que tudo começava no berço e terminava no túmulo. Ou mesmo adversários de religiões diversas. Naquele momento, a Igreja Católica era um grande adversário do espiritismo. Ou aqueles adversários que simplesmente não queriam ter contato com religião. Então, Kardec também classificou os adversários em 3 categorias. Você vê que Kardec gosta bem dessa tríade, né? A primeira categoria é daqueles que negam tudo que é novo. Aquelas pessoas que não querem aprender nada novo, se não é uma coisa que ela já conhece, ela não quer saber. Se ela não vê com os próprios olhos, ela não vai acreditar. E aí também tem o exemplo do Tomé, né? Quando Jesus apareceu para os seus apóstolos e o Tomé estava fora, no Evangelho de João ele descreve isso, né? Jesus apareceu para os apóstolos, Tomé não estava presente, e depois os apóstolos contam para ele, e Tomé fala, se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E 8 dias depois, como diz o Evangelho de João, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio, e disse, paz esteja convosco. Depois disse a Tomé, Tomé, põe aqui teu dedo, e vê as minhas mãos. E chega a tua mão, põe-na no meu lado, que ele teve um furo aqui, né? Com aquela lança. E não sejas incrédulo, mas crente. E Tomé respondeu, disse-lhe, Senhor meu e Deus meu. E disse-lhe Jesus, porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. E a mensagem que eu tiro disso daqui é a seguinte, quando a gente aprende sobre o espiritismo, não existe nada que seja magnífico, fantástico, incrível a ponto de você falar, não faz sentido. O espiritismo, ele é simples, ele tem conceitos que fazem muito sentido. Muitas pessoas precisam do ver para crer, como Tomé precisou ver para crer. Mas não é necessário para todas as pessoas. E como disse Jesus, bem-aventurados aqueles que, por conhecer e entender, acreditam, mesmo sem ter a prova, né?
A doutrina espírita, ela não demanda demonstrações espetaculares, é simples e faz sentido. E ele continua, né? Depois, e tem outra categoria, aqueles que ficariam mesmo aborrecidos se vissem as coisas muito claramente, porque forçoso lhes seria convir que não tem razão. Ou seja, aquelas pessoas que têm certeza que elas têm razão, e o Espiritismo vai mostrar que elas estão erradas no conceito delas, então elas não querem nem ter contato. E no livro dos Médiuns, no capítulo 3, item 30, Kardec faz uma pergunta lá, que faz o seguinte, ele diz o seguinte: convirá se procure convencer um incrédulo obstinado? Ou seja, uma pessoa que não quer saber, e ele queria saber como proceder para expandir a doutrina espírita, e tentar trazer esse conhecimento, que na opinião dele era muito bom, e que eu concordo, para o máximo de pessoas possíveis. Mas é claro que ele encontrava muitas pessoas que se encaixavam nessa categoria de incrédulo obstinado. E a resposta que ele teve foi o seguinte: tudo depende da natureza e das causas e da natureza da incredulidade dessa pessoa. Se a pessoa não se convenceu pelo raciocínio e pelos fatos, ou seja, se a pessoa já conheceu, já aprendeu, já sabe, e mesmo com o raciocínio lógico, e vê que faz sentido, mas ela não quer acreditar naquilo, a conclusão é que não é o momento. Não precisa ficar dando em murro em ponta de faca. Ainda se cumpre fazer a prova da incredulidade. Os espíritos instruíram Kardec naquele momento a dirigi-vos, portanto, aos de boa vontade, cujo número é maior do que se pensa. Então, para essas pessoas que não estão interessadas em conhecer, o Espiritismo pode ser uma quimera, uma loucura, uma utopia, e eles não têm vontade, não querem dar atenção. Então, se não é o momento, é claro, o Espiritismo, como também eu não lembro exatamente as palavras, mas na palestra passada também eu comentei, o Espiritismo ele não quer se impor a ninguém. Cada um tem o seu momento, e o Espiritismo respeita aquelas pessoas a quem a fé é o bastante. Se não querem aprender sobre os mecanismos do Espiritismo, os mecanismos da espiritualidade, da vida eterna e da reencarnação, tudo bem. O Espiritismo não veio para quebrar a lei, como diz no primeiro capítulo do Evangelho. E tem mais uma categoria dos oponentes ao Espiritismo que, sabendo muito bem do que pensar da realidade dos fatos, combatem, todavia, por motivos de interesse pessoal. Ou seja, no meu entendimento, pode ser pessoas que são materialistas, que não querem sair daquele círculo. Tem amigos que são materialistas, não querem sair do círculo de amigos porque vão ser, como Kardec foi muito, julgados, ou pessoas que têm uma crença diversa e que o Espiritismo, infelizmente, ou necessariamente vai ter muita colisão e vai contradizer muitas coisas do que outras religiões diziam. Então, essas pessoas, da mesma forma, para não ter problemas com a própria religião, não querem sair daquela religião. Então, é o interesse daquela pessoa. Elas não querem se interessar, mesmo entendendo o Espiritismo e sabendo que faz sentido. Então, essas são as pessoas que combatem por motivos de interesse pessoal. E Kardec dizia: para este, o Espiritismo existe, mas lhe receiam as consequências. Atacam-no como a um inimigo, mesmo sabendo que aquilo é a verdade. Bom, e o terceiro
A terceira categoria das pessoas é pessoas que acham na moral espírita uma censura por demais severa aos seus atos, às suas tendências. Aquelas pessoas que eu comentei também, que mesmo entendendo o espiritismo, sabendo que ele faz sentido, sabe que aquilo vai ser uma cobrança muito forte, e ela não está preparada para aquela cobrança, ela não está preparada para fazer os esforços de que eu comentei antes, para se melhorar, ou querem continuar com a vida que tem, não estão felizes com a vida que tem e não querem nada diferente. Então, essas pessoas não querem, entre aspas, problema, né? Não querem ter que se esforçar com o espiritismo, porque ele vai trazer muitas cobranças para aquela pessoa. Então, ele, como diz Kardec, eles não o rejeitam nem o aprovam, preferem fechar os olhos. E Kardec diz, para aqueles incrédulos obstinados, eles são movidos pelo orgulho. Muitas vezes, esses incrédulos obstinados, o orgulho é porque eles têm certeza que eles estão certos, eles não querem ouvir a opinião dos outros. E pela presunção. Os segundos, que têm os interesses pessoais, pela ambição. Seja porque é o círculo de amigos, seja porque é dentro da própria religião, não querem ter problemas. E os terceiros pelo egoísmo, eles não querem se doar ou, né, colocar esforços com o melhoramento próprio. Bom, e diz o Kardec aqui na continuação, concebe-se que nenhuma solidez tendo essas causas de oposição, essas causas de oposição vão desaparecer com o tempo. Ainda não chegou esse tempo, mas ele diz que todas essas, nenhum dos opositores tem argumentos que são fortes e profundos conhecedores da doutrina. Como ele diz no começo do Livro dos Espíritos, para que você possa criticar, pelo menos estude aquilo que você está criticando. E essas críticas, esses opositores do Espiritismo não se prestavam a esse trabalho. E depois Kardec continua falando dos efeitos da doutrina espírita, né? Ele diz o seguinte, né? A gente sabe que, eu sei que o conhecimento da doutrina espírita, ele não vai causar uma transformação na população mundial e nos seres humanos que seja de súbito. Então ele diz, fora presumir demais da natureza humana, supor que ela possa transformar-se de súbito por meio das ideias espíritas. É claro, tudo gradual. Algumas pessoas mais rápido, outras pessoas mais devagar, outras pessoas nem começaram ainda e vão começar só lá na frente, mas, de uma forma geral, falando da população, dos seres humanos, da população do planeta Terra, isso se dá de uma forma gradual. E claro que o efeito do espiritismo, né, das ideias espíritas, ele é diferente em cada pessoa. Algumas pessoas entram de cabeça, outras pessoas, como eu, inclusive, demoraram um pouco para aceitar o espiritismo. Outras pessoas nem aceitam. Então, mas todas essas pessoas recebem um impacto do espiritismo, como falei no começo. O resultado dessa ação, qualquer que seja, ainda que extremamente fraco, representa sempre uma melhora. O espiritismo, por mínimo que seja um impacto na pessoa, ele é sempre positivo. Porém, para aqueles que realmente compreendem o espiritismo da forma filosófica, e nele vem uma outra coisa que, mais do que só os fenômenos de incorporação, e estão interessados a estudar profundamente o espiritismo, muito diversos são os seus efeitos. Então, para essas pessoas que se propõem a estudar ou se integrar com o espiritismo de forma mais comprometida, os efeitos são os seguintes. O primeiro e mais geral é desenvolver o sentimento religioso. O espiritismo, como até comentei na outra palestra, né? Ele não é uma ciência,
mais uma filosofia, mais uma religião. O espiritismo é lembrando aqui, uma religião, uma ciência de características filosóficas e consequências morais. Então, você não consegue pegar só a parte científica do espiritismo e não ser afetado pela parte moral ou pela parte religiosa, e assim por diante. Nenhuma das partes é completa sozinha. O espiritismo engloba em todos os seus aspectos a ciência, a filosofia e a moral, e a religião, né? Então, o primeiro efeito é desenvolver esse sentimento religioso. E com isso, as pessoas que conhecem o espiritismo acabam tendo, diferente da maioria das religiões, eu acho que eu posso dizer, a gente perde o medo da morte, né? A gente perde aquele problema, aquela dificuldade em falar da morte. O Kardec fala desprezo, mas depois ele se completa aqui: não dizemos o desejo de morrer. O espírita não tem o desejo de morrer. A gente não quer morrer, mas a gente sabe que a morte a morte do corpo físico é parte da nossa evolução, parte da nossa existência, é parte integrante de tudo que a gente é. Então, a gente vai nascer, a gente vai crescer, a gente vai evoluir, aprender, e a gente vai morrer como pessoas encarnadas, e vai continuar como espírito desencarnado. Isso também faz com que as pessoas possam aceitar sem queixa a morte de parentes, a morte de amigos e a própria morte, né? Porque elas sabem que um dia vai acontecer. Aliás, todo mundo sabe, mas a gente sabe que aquilo não é o fim. Então, por saber que a gente potencialmente pode encontrar os nossos parentes queridos, que a gente sabe que a gente vai ainda ter uma vida depois dessa vida corporal, a gente vê com uma tranquilidade e uma sobriedade maior. Não sei se essa palavra é adequada, mas então é isso, a gente não teme a morte. E o segundo efeito que vem para as pessoas que abraçam de fato o espiritismo com bastante em todos os graus, né, é a resignação para os problemas e para as dificuldades da vida, né? A gente começa a ver a nossa vida e nós mesmos não como uma pessoa que nasceu há poucos anos e vai morrer daqui a alguns anos. A gente se vê como um espírito eterno. Então, a nossa escala aumenta muito de tamanho. Então, é como se a gente pudesse se ver do alto. E quando você se vê do alto, como, né, você está andando de avião e vê tudo lá embaixo, tudo parece pequenininho, parece menor. Então, o espírita, quando ele chega no ponto de ter essa visão da sua vida, e que não é fácil, né? Não estou aqui para dizer que isso é fácil. Mas quando ele consegue encarar a sua vida como a vida de um espírito eterno, todos os problemas acabam ficando muito menores. Tudo acaba sendo mais um percalço da vida, mais do que um drama, como a gente muitas vezes né, se deixa levar por pensar, né? E diz Kardec, o espiritismo dá a ver as coisas de tão alto que, perdendo a vida terrena 3/4 partes da sua importância, o homem não se aflige tanto com as tribulações que a acompanham. Isso traz para ele mais coragem nas aflições, mais moderação nos desejos. Ou seja, a gente sabe que a gente não vai, que tudo vai acabar
daqui, seja 30 anos, por exemplo, a gente não vai se preocupar em viver tudo no máximo, no volume, no limite máximo, porque tem que acabar ali, a gente tem que aproveitar tudo agora. Então, as pessoas que têm contato com o espiritismo acabam tendo não só mais coragem para enfrentar os problemas, mas também moderação nos desejos, menos ambição e assim por diante, mais caridade. E aí, uma consequência disso também é demonstrar para as pessoas que, se ela está com um problema que, na visão dela, é um problema muito grande, acabar com a própria vida não vai trazer nenhuma solução. Não vai resolver problema nenhum. Porque o problema dela pode ficar maior com o suicídio. Então, a pessoa quando tem... É claro, não dá para generalizar, cada pessoa é uma pessoa, mas a partir do conhecimento da doutrina espírita, é muito menos provável que alguém tenha vontade de se suicidar após descobrir quais são as consequências do suicídio e que o suicídio pode trazer aflições muito maiores do que aquelas aflições que as pessoas estão passando, enfim. E diz Kardec que pelo suicídio sempre se perde o que se queria ganhar. Esse era o segundo efeito, né? Que o espiritismo traz nas pessoas. Menos medo da morte e não procurar a morte também. Mas um efeito do conhecimento e da aplicação da ideia espírita nas nossas vidas é de estimular o homem para a indulgência para com os defeitos alheios. Muitas vezes a gente se pega se achando mais do que outras pessoas e julgando outras pessoas quando você vê que as pessoas cometem erros. E quando você percebe que cada um de nós, todos nós, estamos aqui aprendendo e que aquele erro daquela pessoa, talvez eu não cometeria, mas provavelmente existe um erro que eu cometeria, que aquela pessoa não cometeria. Então, cada um... É uma coisa tão complexa que você se sente menor, né? Você não querendo te menosprezar, mas você se sente igual a todas as outras pessoas. Entende o erro do próximo e entende que cada um de nós tem algo para aprender nessa vida e que errar faz parte também da nossa existência humana. Inclusive, falando de indulgência para com os defeitos alheios, né? Na pergunta 886 do próprio Livro dos Espíritos, Kardec pergunta qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus. E a resposta foi: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão para as ofensas. Então, faz muito sentido. Então, quando a gente passa a praticar o espiritismo, entender as implicações morais, fazer com que esses ensinamentos sejam parte da nossa vida, e que quando a gente sai do centro espírita, a gente esquece, a gente começa a praticar mais a caridade. E, como disse o Evangelho, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, fora da caridade não há salvação. Então, com isso tudo que disse Kardec nessa conclusão número 7, eu queria concluir dizendo que eu espero que todos nós possamos, todos os dias nossos, fazer uma autoavaliação e entender, dentro do nosso consciente, quanto que a gente está se esforçando para ser um verdadeiro espírita, como espírito encarnado. E que a gente possa se esforçar cada dia mais. A gente não precisa ser perfeito hoje,
e nem amanhã, mas que a gente tenha a vontade de se esforçar. Todos vão cometer erros. Mesmo depois que a gente souber, sabendo disso tudo, a gente ainda vai cometer erro. Mas que a gente possa se esforçar cada dia para incorporar essa moral espírita na nossa vida. E dessa forma colocar em prática a verdadeira caridade. Era isso que eu queria comentar. Obrigado. E eu queria abrir agora para perguntas e comentários e questionamentos, desafios, perguntas capciosas. Fiquem à vontade para falar. Fala aí, Gabriel. Alguém tem uma pergunta? Só, eu tenho um comentário, Lawrence. Primeiro, obrigado. Eu acho que tudo que você falou aí está bem estruturado, né, como você explicou. E você falou muito dessa tríade, né, que Kardec trouxe. Primeiramente, né, Kardec nunca teve a intenção de criar nenhuma religião, né, era um educador. Então, você explicou isso muito bem. Pela curiosidade, pelo interesse, ele foi atrás e desenvolveu. E uma coisa que eu aprendi, eu gosto sempre de repetir isso também para as pessoas, que a ciência, obviamente, é por onde tudo começou. Das manifestações, ele arrumou uma forma de entender e, de certa forma, provar que aquilo existia para ele poder crer, porque ele era um cientista, não, mas um educador, uma pessoa da ciência, né? E a filosofia foi a forma de você poder explicar aquilo que não pode ser explicado ainda. Porque mesmo após 160 anos, né, do início da doutrina espírita, ainda tem muita coisa que a gente não acredita, obviamente, né? Muita gente ainda não acredita. As pessoas que estão mais ligadas ao movimento espírita, obviamente, creem isso, ou pela ciência provado, pela parte que ainda não é provada, que a filosofia serve para isso, para a gente poder dialogar e discutir, e que eu acho que é o que é mais forte, mais latente, que é a religião. Eu acredito que eu estudo mais de 20 anos de inteira, mesmo não tenho educação, estudo, e isso é a fé. Não sou com certeza. Nunca vi um espírito que está desencarnado. Não tenho essa habilidade, mas eu acredito que isso acho que é muito importante. No Brasil, isso se desenvolveu muito forte nas nossas raízes. Isso que é legal, não é muito mais ligado, é parte do mundo. Vai na França, as pessoas não conhecem. E tudo surgiu lá. Então, mais isso, o tema que eu abordo, as pessoas estão muito bem nisso, e é sempre legal reforçar isso, as pessoas novas. Quem está aqui no caso de uma religião social é muito forte, mas existe toda uma noção científica, filosófica, interesse no desenvolvimento do que é. Ele nunca teve esse interesse, tinha esse interesse em esclarecer o que era, trazer isso como uma forma científica. E isso é o que me atrai, muito mais que qualquer outra coisa. Então, legal. Não, legal, obrigado pelo comentário. Muito bom. Eu queria só comentar uma coisa. Palestra, esse simpósio que eu mencionei um pouco antes da sua palestra. Só mencionei que eu vou deixar o link do vídeo do YouTube para quem tiver interesse de assistir na gravação dessa palestra lá. Muito bom. É verdade. Boa. Eu fiquei interessado em ver esse negócio aí. Esse simpósio dos cientistas. Queria ver os...
Que é uma coisa que, pelo menos eu, mas eu acredito que não só eu, talvez muitas pessoas se interessem nisso. Tá? É uma coisa que me interessa bastante, né? E vira e mexe, e não é uma coisa que é muito fácil de encontrar, né? Claro, estudiosos profundos do espiritismo com certeza vão dar exemplos mil sobre como a ciência já comprovou muitas das coisas que o espiritismo fala. Mas é uma coisa que eu mesmo muitas vezes quero procurar, né? Falar, pô, né, que legal, eu queria ver como que os cientistas, como na linguagem dos cientistas, eles falam do espiritismo, né? Quais são os argumentos, quais são as hipóteses e as comprovações que eles encontram, né? Então, é uma coisa que me interessa bastante. Então, esse simpósio aí de cientistas que falam sobre o espiritismo, muito interessante. Mais algum comentário? A caridade é justamente os conceitos que essa geração está trazendo. A tolerância, a aceitação, tratar os outros com kindness, entender, se colocar no outro antes de julgar. Acho que isso pode ser uma evolução. Sim. 160 anos depois, mas aconteceu. Sim. Tem muitas vezes que a gente se sente muito inspirado e motivado por ver exemplos como que você falou. Em outros momentos, a gente pode se sentir desanimado por ver outras coisas que são exemplo exatamente o contrário, né? Mas, como eu até comentei, né? Cada pessoa está no seu momento e, pelo menos eu acredito que, no geral, na população mundial, a gente melhorou já bastante. E a gente já não comete alguns erros bizarros que eram cometidos no passado. E hoje já está bem melhor, apesar de ainda existir muita maldade. Muito... Uma piazinha, tipo, seu mal. E é coisa de 30 anos atrás, não é? Exato. Eu acho que isso tem a ver também com a velocidade que a informação, que a gente tem acesso à informação. As provas são muito maiores, a gente está provando que o ser humano consegue sobreviver e melhorar. Mesmo com mais gente competindo com você em casa, competindo nas besteiras, né? Então, acho que isso é um sinal. Exato. Eu acho que é tão fácil. Eu não sei, eu não vai ser mais banal, mais normal, e eu fico mais indignado. Exato, A gente desenvolveu uma sensibilidade dos outros. A gente sente diretamente a você, mas já percebo alguém que você gosta desse caminho, realmente ficava as piadas, eram machistas, eram misóginas, enfim. E era aceito, até quando mulher de militar. Hoje em dia você poupa, não. Exatamente. A gente conscientemente dá esse. Não, e é verdade. O que vocês dois falaram, acho que é interessante, né? Incrível como as coisas hoje mudam muito mais rápido que no passado, né? Provavelmente pelo que você falou, Ricardo, que a informação corre muito mais fácil, né? Então, é muito interessante que tem coisa que, não, você vê um programa de televisão de 20 anos atrás, você fala, meu, hoje em dia isso daí nunca daria certo. Ninguém aceitaria isso. Né? Então, acho que a gente está melhorando. Tem que ter esperança e continuar cada um fazendo a sua parte, né? Ok? Legal. Achei legal você sempre abordar esse primeiro, né?
e falar sobre religião, filosofia. Você está no mudo, Babler. Eu não sei se está saindo bem aí. Você. Microfonia. Alô, som. Bom, a ideia que você colocou do tripé de religião, ciência e filosofia, às vezes as pessoas falam, o espiritismo é a base dele, a ciência, mas se você pegar toda a ciência, toda a religião e toda a filosofia, a gente não vai ter o espiritismo. Porque o espiritismo, já o próprio nome veio de ciência do espírito, que nem socialismo, ciência do social, capitalismo, ciência do valor. O espiritismo é a ciência do espírito. E é justamente esse ponto que é legal que você trouxe, que o Kardec trouxe esse conceito do espírito, que existia o conceito do espírito anteriormente, de tempos atrás, mas Kardec trouxe como é que a gente... Qual que é essa relação do espírito com a matéria? E isso aí acho que muda tudo. Aí você falou, reencarnação. Então, sabe, o que você fizer vai ter uma consequência. Se você fizer bem, consequência boa, se fizer mal, consequência... A gente não vai... a própria lei da evolução, a gente vai sempre melhorar. O pior que a gente pode fazer é ficar parado. Então, esses conceitos, se a pessoa não tiver isso na mente, e eu acho que até muita gente não aceita o espiritismo por causa disso, é aceitar a responsabilidade. Que nem quando a gente é criança, né? É que nem a gente é criança. Você fez aquela coisa errada e você esconde aquilo do seu pai, ou não vou mostrar porque eu vou sofrer essas consequências. Então, a gente ainda está bastante infantil na evolução espiritual. Isso faz com que a gente não aceita essas pessoas que falam, eu não vou, porque se aí eu vou falar isso, aí eu vou ter que fazer outra coisa. Então, é melhor eu ficar quietinho aqui, e a gente não acredita que isso vai vir à tona. Isso aqui vai ficar ruim. E ainda vem assim, né? A hora que você fala de a gente entender isso, da evolução espiritual, né? Que seria, e eu já venho com essa ideia já faz um tempo, da última vez que já fazem já uns 2, 3 anos aí, que foi a última vez que eu li o livro dos espíritos, que consiste unicamente em entender o que é espírito, né? A evolução espiritual é isso. E esse conceito já vem do Egito Antigo, lá dos tempos antigos, que eles já falavam, conheça a ti mesmo. Não conhecer você, mas conhecer que você é espírito. Uma vez que você identifica que você é espírito, e você tem a capacidade que Kardec trouxe hoje, as características do espírito. O espírito é temporal. Você pode ver o seu futuro. E quando você vê isso, e você traz esse resultado para agora e faz errado, você vai sofrer essa consequência. Então, uma vez que você conhece a capacidade do espírito, que é fenomenal, mas você não usa isso direito, você não evoluiu ainda. Mas quando você passa a usufruir e entender a capacidade do espírito, você já está beleza, a gente já vai estar elevado aí. Mas isso vai esse que nem vocês falaram, vai ser um aprendizado e tudo. E os tempos novos traz isso, vocês falando que a informação vem rápido, e é muita informação para a gente digerir. Algumas a gente engole errado, e aí vai sofrer essa consequência também. Então, a gente ainda tem que continuar com essa ideia de que a gente vai evoluir, mas a gente tem que evoluir de uma forma que não prejudique as outras coisas. Então, hoje a gente está evoluindo, vamos pensar, tecnicamente, mas o que a gente destrói do planeta é inconcebível. Então, se a gente tem que aprender tudo isso. A gente vai levar um tempo, por erro e perda. Mas legal, gostei daí do fechamento. Eu gostei do que você falou, que a gente pode fazer é ficar parado. Né? É isso mesmo. Vi uma frase outro dia, que não adianta você não fazer o mal apenas. Né? Você também tem que fazer o bem. Bem assim, Tá legal, hein? Vamos continuar. Isso que é legal. A palestra é para a gente interagir e bater papo, não, mesmo. E outra coisa que eu pegando o gancho do que o Babler falou também, né? O espiritismo não trouxe nada novo. O espiritismo, como trazido pelo Kardec, ele veio organizar as ideias. Espírito, a imortalidade, a vida após a morte é um conceito que vem de milhares de anos, como você falou. Então, o espiritismo não veio trazer uma ideia inovadora. Ele não se julga, como foi falado até na conclusão número 5 e 6, se eu não me engano. Ele não veio trazer ideias inovadoras, ele veio organizar ideias que estavam esparsas. Ele veio trazer a conexão das coisas. Como que é a conexão da vida encarnada
com a matéria com o espírito, né? Como funciona e assim por diante. Então, muito legal isso daí. Mais? Ok. Então, tá. Então, alguém no Zoom quer fazer algum comentário? Fiquem à vontade, eu coloco aqui ó, no volume, vocês podem falar, ó, Lisandra, Ricardo, Ivo, Bia, fiquem à vontade. Se não, vamos nos preparar então. Relaxar mais uma vez. Nos concentrar. Agradecer por mais esse dia proveitoso de troca de ideias. Agradecer por estarmos aqui novamente. Agradecer pela presença dos espíritos, todos eles que vieram, eventualmente nos intuíram, nos auxiliaram a entender, nos deram ideias sobre o que falar. Gostaríamos de agradecer totalmente capazes de colocar isso em prática. Agradecer pela oportunidade que temos de estar encarnados e de evoluir como espíritos encarnados nessa existência. Obrigado, Senhor, por tudo que recebemos. Obrigado, espiritualidade, por estar entre nós, nos auxiliar no nosso dia a dia, que possamos continuar a trilhar esse caminho, que possamos estar sempre no caminho do bem, para que possamos continuar a evoluir. Que assim seja. Obrigado. Parabéns, Alanis. Obrigado, Ivo. Vamos.